A gente tava falando a gente nem começou a falar de Smart drugs. De smart drugs, né? O Dr. Paulo Musi, seu colega, falou recentemente a respeito do Venvance. E ele falou assim, cara, isso daí é praticamente uma cocaína. E a gente tem visto cada vez mais empreendedores. A gente sabe que o mercado financeiro também gosta de usar muito, porque trabalha-se muito. A gente falava antes de Ritalina. Eu lembro que o Dave Asprey popularizou a modafinila, que lá nos Estados Unidos é modafinil, né? Qual que é a relação dessas drogas com a nossa performance? Quais são os riscos? Quais são os benefícios? Então vamos lá. Pra gente... Smart drugs, a gente tá falando de qualquer substância, qualquer ativo que vá melhorar a sua cognição. Então a gente pode falar das smart drugs dos nootrópicos. Os nootrópicos, eu sei que elas como nootrópico, ele tem que melhorar em algum aspecto a sua cognição, pode ser concentração, pode ser aprendizado, pode ser criatividade, pode ser memória, ou ajudar nos processos de regeneração cerebral, ajudar com que seu cérebro não envelheça mais rápido. E ter muita pouca chance de dar um efeito colateral. Então é um nootrópico, por exemplo, cafeína. É um nootrópico, por exemplo, o DHA, que é um tipo de gordura do ômega 3. É um nootrópico, a Bacopa monnieri, que é um tipo de fitoterápico que em estudos in vitro, assim, em humanos não conseguiram provar, aumenta muito a quantidade de sinapses, tá? Então você tem vários tipos, fosfatidilcolina, fosfatidilcerina, as gorduras presentes no nosso cérebro, L-tirosina, um tipo de aminoácido. Então você vai ter vários tipos de substâncias que melhoram sua cognição em algum do aspecto e tem baixíssima incidência de efeitos colaterais. Você vai ter os medicamentos que tratam doenças. Então, por exemplo, a Ritalina, o Concerta, o Venvance, eles tratam transtorno de déficit de atenção. Como eles fazem isso? Estimulando um neurotransmissor chamado dopamina, tá? A cocaína estimula o mesmo neurotransmissor. Mas por que eu não concordo com o Paulo Musi nesse aspecto? Concordo com ele em muitas coisas, é um excelente médico. Mas por que eu não São amigos, inclusive. Sim. Por que eu não concordo nesse aspecto? Porque se você você vencer uma competição esportiva, vai fazer você ter níveis maiores de dopamina. Tá? Um estímulo muito grande. Exatamente. Então, a dopamina ela vai ser liberada em diferentes níveis, com diferentes velocidades, dependendo do tipo de estímulo que você tem. Então, por exemplo, você vai ter um medicamento, a bupropiona, um antidepressivo, e que também ajuda as pessoas a pararem de fumar, e que associada a uma outra substância diminui também o apetite, que vai fazer com que você reabsorva menos dopamina, é um inibidor da recaptação de dopamina. Tá? Você vai ter um medicamento como a Ritalina, que leva a níveis maiores de dopamina na sua corrente sanguínea por 7 horas. Você vai ter o Venvance, que leva isso por em torno de 12, 16 horas. Só que o nível de elevação da dopamina e a velocidade com que ela é elevada é totalmente diferente da cocaína. Então é mais ou menos o seguinte, cara, brócolis e uma colher de açúcar é igual, eles não vão elevar sua glicemia da mesma maneira. O brócolis vai elevar sua glicemia de maneira muito lenta e em um nível menor. O açúcar vai elevar a sua glicemia em um nível muito maior e muito mais rápido. Tanto que você fica viciado em açúcar. Você tem o pico de glicose e esse pico de glicose vai te deixar viciado. Tá? Então vamos colocar o Venvance. Vai elevar a sua dopamina? Vai de maneira mais lenta e a um nível menor do que a cocaína. Por muitas horas. Eu vou ficar com muitas horas. E ele vai ter qual que foi a grande evolução do Venvance em relação aos outros medicamentos. A saída dele é menos abrupta. Porque é assim, você tá com a dopamina alta. A dopamina cai, a chance de você se viciar em algo que faz sua dopamina ter um pico e cair é muito grande, você quer ela de novo. A saída do Venvance é gradual. Pela saída do Venvance ser gradual, ele tem uma chance de viciar muito menor do que os outros medicamentos. Por isso ele é considerado melhor para o transtorno de déficit de atenção, é mais usado hoje, tá, do que a Ritalina, por exemplo. Tem uma saída mais rápida. O indivíduo que usa cocaína, ele tem um pico muito mais alto e muito mais rápido de dopamina, tá? E a saída é muito rápida. Então, se você for ver, o que é uma coisa muito pior que cocaína para quem se vicia? O crack. Por quê? Porque o crack faz a dopamina subir ainda mais e sair ainda mais rápido. Uau. Então ele é muito, muito mais viciante
que a cocaína. E você entra numa bad, né? Porque dopamina baixa... Dopamina baixa, você tá... Qual o sentimento de uma dopamina baixa? Você vai sentir depressão, desânimo. Você vai ficar na bad mesmo. Exatamente, bad mesmo. Acho que bad talvez seja a melhor descrição, né? Que junto tudo isso, desânimo, a sensação não é de desprestígio, sensação de menor, sensação de não ser importante, né? Você não vai conseguir tomar uma decisão, sabe? Com a dopamina baixa, você não toma decisão, tá? Então, quando a gente fala aí de um neurotransmissor, você consegue estimular esse neurotransmissor naturalmente, você tem medicamentos, que são medicamentos aprovados, que são medicamentos para tratar doenças, que vão trabalhar com a dopamina. Se a gente vai falar, e eu até vi esse vídeo que o Muzi fala, eu falei assim, pô, o Venvance é uma cocaína via oral. Tá? Eu não concordo. O Venvance, a cocaína, a bupropiona, a ritalina e... Você vencer uma competição esportiva, vão mexer com o meu neurotransmissor. Só que a velocidade que você eleva esse neurotransmissor é a velocidade de saída totalmente diferente. Tá? Então, para quem tem déficit de concentração, sim, você vai ter uma melhora muito significativa quando você usa um Venvance. Muito significativa. E se você foi prescrito por um psiquiatra ou pelo médico que te acompanhe a tomar o Venvance pro transtorno de déficit de atenção, você deve sim tomar. Tá? Uma coisa importante de saber, tem muita gente que tem transtorno de déficit de atenção, que usa Ritalina ou que usa Venvance, que começa uma dieta cetogênica e que pode parar de tomá-los porque a pessoa deixa de ter o transtorno de déficit de atenção. E observem bem, eu não estou falando para você parar de tomar remédio e fazer dieta cetogênica, tá? Eu não estou falando isso. Fala com o seu médico, mas sim, tem pacientes que ao entrar na dieta cetogênica não precisam mais usar o Venvance ou a Ritalina, o medicamento que os tratava, tá? Agora, voltando aí para falar, então a gente falou dos nootrópicos, que melhora a cognição com baixíssimo risco de efeito colateral. A gente falou dos medicamentos que estimulam bastante a concentração. E lembrando, se você está estimulando a concentração, muito provavelmente você está diminuindo sua criatividade, tá? Você tem que sempre pensar nisso. Então, se você... Existe um efeito colateral direto com a criatividade. Direto então. na cognição. Se você está extremamente concentrado, tá vendo uma coisa só, talvez aquelas ideias fora da caixa não vão aparecer, porque você vai estar dentro da caixa. Então eu digo assim, para alguém que tem que fazer um trabalho de execução, cara, eu preciso executar. Tem essas tarefas que eu preciso fazer, isso. Cara, vai ser uma maravilha. Se você estiver fazendo um brainstorm, cara, eu acho que o Venvance não vai ser uma maravilha para você, tá? E aí, hoje é muito usado por biohackers, por executivos, no Vale do Silício, no mercado financeiro, o Venvance para aquela pessoa que é normal. Então o Venvance pega alguém que tem um problema de concentração muito baixo e torna essa pessoa normal. A pessoa que é normal, se ela tomar o Venvance, ela vai ficar mais concentrada, tá? Então, para te dar um exemplo pessoal, ocasionalmente eu uso o Venvance, mas eu faço microdoses, porque a dosagem de farmácia é uma dosagem que foi estudada para quem tem transtorno de déficit de atenção. O que eu faço? Tomo uma dosagem bem menor do que aquela e isso melhora a minha concentração, tá? O Venvance é importante saber também que ele não é só aprovado para deficiência de atenção, tá? O Venvance já foi aprovado também para o transtorno do comer compulsivo periódico. Então, não sabia disso. Exato. Então, chama-se TCAP, né? E transtorno do compulsivo alimentar periódico. Ele foi aprovado para tratar isso. Ou seja, ajuda a emagrecer. Ajuda a emagrecer bastante. Então tem outras maneiras que o Venvance pode ser utilizado. Se o seu médico prescreveu, discuta com ele os efeitos colaterais, porque sim, pode ter efeitos colaterais. É menor a chance de viciar, mas existe, tá? Você pode ter um aumento pressórico com algumas pessoas podem ter arritmia, tem pessoas que ficam extremamente ansiosas, tá? Não é a mesma coisa que é muito bacana, não, mas que você vê com muita nitidez. Aquele cara que já é de alta performance, que já está performando muito bem, que é muito concentrado, ele toma o Venvance, a gente chama de virar o U, tá? Então imagina o que é um U. O cara já está aqui em cima. Qualquer estimulante, se o cara está embaixo do performance, ele vai aumentando. Se ele usa muito estimulante, ele vira o U. Eu tenho um caso de um paciente que ele chegou para mim, tá? Ou seja, o efeito vira inverso. Vira inverso. Esse cara, um cara altíssima produtividade, um cara de muito sucesso, naturalmente. Um empreendedor, tá? Naturalmente, e ele para melhorar a performance dele, ele começou usando cafeína, ele começou usando estimulantes, ele começou a usar o Venvance, e ele começou a usar o Venvance de 30 miligramas, tá? Aí ele quis performar um pouco mais, ele foi pro de 50. Ok.
Aí ele quis performar um pouco mais, foi tudo isso por conta própria, tá? Ele comprava no mercado negro. O cara, ele chegou já com esse histórico em mim. Aí ele usou de 70. Só que a hora que ele usou de 70, ele virou U, só que ele não sabia disso, né? Aí o que ele fez? Ele tomou outro de 70. Nossa. E ele chegou assim, cara, tô assim... Não tá funcionando mais. Né? Não sei se eu posso usar pra você. Ele chegou e falou pra mim, cara, tô fudido. Ele falou isso pra mim. E ele tava tomando 3 Venvance de 70 por dia. Uau. Eu olhei e falei, tá, você virou U. Não, como, cara, você vai ficar uma semana sem tomar Venvance, sim. Você vai, nessa semana, ficar mal. Depois você vai usar uma microdose de 20 miligramas. Esse cara, com os 20 miligramas, ele voltou a performar muito bem. Então, ele usa esses 20 miligramas, porque para ele tem um leve transtorno de déficit de atenção. Esses 20 miligramas melhoram muito ele. Só que o que ele fez? Ele cometeu o erro de usar uma dosagem muito grande e teve o efeito contrário do que ele queria, tá? Uau. Então, existe realmente pessoas que usam a Ritalina ou Venvance. Eu acho que se a pessoa não tem um transtorno de déficit de atenção ou um leve transtorno de déficit de atenção, se ela quiser usar por esse motivo, ela tem que ser acompanhada por um médico e o ideal seria usar uma microdose, não a dose que foi feita para quem tem o transtorno de déficit de atenção, tá? E, então, estamos falando de medicamentos estimulantes, falamos de nootrópicos. Tem um medicamento que entra numa categoria aí do meio, não entra em nenhum dos dois, que a gente chama de um eugeroico. Ele aumenta a energia disponível no seu cérebro sem te deixar naquele estado estimulado, naquele estado pego. Acelerado. E esse medicamento é modafinila. Talvez o medicamento mais estudado e talvez o medicamento... Assim, é muito difícil em medicina você aprovar algo que não seja tratar uma doença, tá? Que seja, assim, melhorar uma performance. Mas, se nós fôssemos olhar a literatura, o medicamento tem mais estudos comprovando uma melhora cognitiva é a modafinila e que é um eugeroico. Acho que como os outros medicamentos, a modafinila, por exemplo, assim, é raro, mas existem pessoas que têm uma reação dermatológica extremamente intensa, que podem até ser internadas pelo uso da modafinila, tá? Eu tomei 2 marcas distintas de modafinila e não senti absolutamente nada. Isso significa que o meu corpo já opera em um modo onde é o modo normal e por conta disso não tá tratando a questão que a modafinila trata? O que pode ter acontecido? Ou pode ter sido dose? Você pode não responder ao medicamento, tá? Todos os medicamentos vão ter pessoas que não respondem, então você pode ter sido uma das pessoas. Talvez você não esteja na alta performance, mas aquele medicamento em si não melhorava a sua performance. Outra coisa que pode ter acontecido é você pode ter usado os medicamentos estimulantes e assim, a modafinila você começa a usar... Às vezes na primeira semana você não sente tanta diferença. Tem até estudos mostrando que ao longo do tempo, o uso contínuo, você vai notando mais diferença. E que é aquela questão de que às vezes você não pode... Você tá 2 meses, 3 meses usando. Você está performando muito mais. Aí se você conseguir... Você tinha uma medição do seu nível de performance há 3 meses atrás e uma agora, você nossa, tá muito diferente. Só que você não percebe. Sabe aquela pessoa que vai engordando e todo dia vai se ver no espelho e não percebe que tá mais gordo ou que vai emagrecendo e acontece isso? Então às vezes precisa ver se você usou índices adequados para medir sua performance. Eu acredito que você sim, porque eu sei que você também é muito, muito controlado, você também mede muitas coisas. Então você pode não ter sentido essa melhora, ela pode ter havido mesmo pequena, você pode não ter respondido ao medicamento, ou você pode estar acostumado com os estimulantes que dão aquele efeito nítido, tá? Quem tomou Venvance, cara, o cara vai tomar a modafinila e não vai sentir uma diferença tão grande, mas talvez se ele usar por um longo período, ela vai estar cada vez melhorando mais a cognição. O Venvance, às vezes, por um longo período, ele vai ter um pique inicial de melhora de cognição e depois não vai ter mais essa melhora. Eu já provei o Venvance. Para mim, a dose super baixa foi impressionante, assim... era um dia que eu precisava trabalhar com muita intensidade, eu ia trabalhar muitas horas, eu tomei e eu consegui performar como se eu tivesse desde as 8 horas da manhã. Mas teve uma das vezes que eu tomei que eu percebi um negócio que eu achei muito estranho. Muito estranho. Eu tomei esse medicamento, eu fui trabalhar, tomei de manhã. Na hora que eu estava saindo para o almoço por volta de 11h30 da manhã, meu metabolismo não estava tão acelerado, então acredito que a absorção tenha sido um pouco mais lenta. Eu falei algo que eu não queria ter falado.
Não foi nada grave, mas eu normalmente meço muito minhas palavras. E naquela situação eu não medi, eu tomei um choque na hora. Eu falei, caramba, como é que isso saiu da minha boca sem eu querer ter falado isso? O que será que aconteceu aqui? Cara, quando você toma Venvance, você pode ficar mais irritado. Até testosterona alta pode fazer isso. Verdade. Quem tá com testosterona alta, um dia o cara descobre, putz, fui grosso, fiz algo que eu não faria normalmente, né? Eu gosto de contar a seguinte história, né? A microdose de Venvance me faz performar muito bem. E eu já tomei doses também, a dose de 30, de 50 miligramas. Cara, eu acho que a dose de 50 miligramas não me deixa irritado. As 40 pessoas que trabalham comigo no Espaço Dope acham que deixa. Uau! É mesmo? uma brincadeira, aquela coisa que você vai estar irritado, você vai estar talvez sendo grosso com as pessoas e talvez você nem perceba isso. Mas as pessoas ao redor de você vão percebendo. Mas é uma brincadeira, pra quem não percebeu, sim, eu ficava mais irritado e eu tive o feedback da minha equipe. E aí, então, às vezes eu uso uma microdose de Venvance, mas quase nunca mais que 2 vezes, é raro mais que 2 vezes por semana eu usar uma microdose de Venvance. Nesse caso foi mais um assunto que era confidencial e eu falei na frente de pessoas que não deveria ter falado. E eu falei, caraca, como Talvez seu processo mental estava tão acelerado que foi mais rápido, né? Do que... Então, exatamente. Você surgiria aquele pensamento, em seguida surgiria um pensamento para coibir aquele pensamento e não deu tempo e você soltou. Você estava tão rápido que você falou antes de pensar. Que às vezes a irritação é isso também, né? Não é muito diferente. Né? Às vezes você tá lá, você tá com alguém, você pensa assim, nossa, que essa pessoa fez uma burrada. E você vai falar burro, mas aí vem pensando e fala assim, não, cara, não posso chamar alguém de burro, né? Não, isso não é educado, você não pode chamar ninguém de burro. E você fala burro. E às vezes o que aconteceu com você foi o seguinte, surgiu essa informação aí confidencial e você falou antes de ter os processos neurológicos inibitórios que deveriam ter surgido, né? E a gente tá falando um assunto que é muito, muito bacana e eu gosto sempre de deixar coisas bem práticas para a vida da pessoa, tá? Sabe qual que é um dos nootrópicos mais eficazes, mais estudados que nós Queremos temos? saber. Creatina. Creatina? A creatina melhora a formação de energia, tanto nas suas células musculares quanto nas suas células cerebrais. Então, cara, você combina cafeína e creatina, você pode ir pro treino ou você pode ir para uma palestra, para uma reunião. Vamos falar de suplemento, então. Tem 2 suplementos que eu... Posso fazer uma revisãozinha rápida até? Faça, porque o assunto é complexo, é importante a gente deixar claro para as pessoas. Se a gente falar de smart drugs, para dar uma resposta bem clara para a sua pergunta, nós estamos falando de cafeína, nós estamos falando de nicotina, não do cigarro, mas da nicotina pura, pode ser no formato de adesivo, ela ajuda muito a cognição, mas também pode viciar. Nós estamos falando dos racetans, que são categorias de medicamento que já existem há muito tempo. Você tem os racetans tradicionais e você tem algumas racetans diferentes que melhoram. Tem um chamado aniracetam, que é difícil de obter, porque não vende em farmácia e a maior parte das farmácias de manipulação não vão fazer. Eu nem tenho certeza se ele é legal no Brasil, mas que melhora muito a fluidez verbal, tá? Você vai falar de racetans. Aí você vai falar da modafinila. A grande parte dos pesquisadores, vamos dizer, metade colocaria o Venvance como uma smart drug, metade nem coloca, metade fala que não, que ele só vai acelerar os processos, talvez ele não esteja melhorando realmente, que ele vai fazer você trabalhar mais, ficar concentrado por mais tempo. Eu acho que isso é uma melhora cognitiva, mas tem gente que não coloca ele nessa classe. E sabe o que é uma coisa fantástica que tem biohackers no mundo inteiro utilizando? Para melhorar a criatividade, eles usam microdose de LSD. Tá? Vale do Silício usam muito. Cara, e não é assim, o cara vai tomar um dia. Não, ele vai pegar uma dose normal de LSD, ele vai dividir em 1/20, e vai dividir aquilo em 20, e vai tomar todo dia por 3 meses, quando ele tá querendo ter um trabalho criativo. Tem gente no mundo fazendo isso. Teve um executivo que acabou de ter sido demitido da própria empresa porque ele tomou uma microdose de LSD antes da reunião de board. Sim. E a notícia obviamente vazou e o mundo inteiro ficou sabendo. E não só LSD, né? Eu acho que cogumelo também o pessoal... A psilocibina, que é um ativo dos cogumelos. Uma coisa que é importante, tá? Nisso, eu nem tomei e nem nunca acompanhei ninguém que tomou. Então, eu não consigo saber se é bom, não consigo saber se é mal, não consigo saber o que eu já vai acontecer. tomei.
E eu nunca tomei uma microdose, LSD nunca não, tomei. mas de psilocibina já. Fiz microdose de psilocibina. Já tomei ayahuasca, você sabe disso. Sim. E me conte sobre a psilocibina, como foi? Cara, a psilocibina eu tomei eles secam o cogumelo, né? Então você pega o cogumelo sequinho e eles encapsulam numa dose muito pequena. Sim, aumenta muito o seu poder de criatividade. Uma coisa que eu percebi nos primeiros dias é que eu via algumas luzinhas, assim. Não é que eu não tava alucinando nem nada desse tipo, mas eu percebia que em alguns momentos do dia eu percebia alguns brilhinhos, assim. Mas meu poder criativo aumentou muito. Eu percebia que naqueles dias eu tinha um poder criativo muito maior, né? Eu fiz isso por um curto período de tempo. Eu sou biohacker por natureza, não incentivo ninguém faça isso sem um acompanhamento médico, né? Então a gente tá fazendo um bate-papo aqui para ninguém sair tomando coisa sem estar com o médico. Tudo que eu faço tem acompanhamento de um especialista, você deveria fazer exatamente o mesmo. Mas o evento da microdose, ela ainda me assusta um pouco. Porque a gente não sabe o efeito disso no longo prazo. Então eu faço a título de experimentação, fiz o meu teste, achei interessante, cessei, ponto final, vamos para a próxima. Agora, a ayahuasca é uma que essa eu sou fã. Essa teve para mim mudanças significativas assim na minha vida, porque te faz refletir muito. E recentemente, na semana passada, que para vocês vão ser 7 semanas que estão escutando ou assistindo a gente, foram 6 amigos que foram tomar. 2 deles não sentiram, o restante sentiu, e todos que estavam muito assustados, muito preocupados, que foram bem tranquilos, sessões tranquilas, tiveram uma boa experiência e todos saem com um comportamento muito parecido. Eu preciso de um tempo para processar tudo que passou na minha mente durante 2, 3 horas. Eles dizem como se fosse uma enxurrada de informação do que você precisava refletir, parar e pensar. E eu sei que tanto a LSD, quanto a psilocibina, quanto DMT, que é a substância que ativa no nosso corpo, estão sendo muito estudadas no âmbito de depressão, né? Tem muita coisa acontecendo, existe, né? Até o veneno de uma espécie de sapo, que é o DMT puro mesmo. E, na verdade... Sapo da Amazônia, né? Tem um sapo da Amazônia. Eu não me lembro qual é a espécie, mas existe isso também. O que eu já li, tá, sobre isso? Você vai ter uma... A comparação é a seguinte: quando você tem... Vamos dizer que você tenha 2 córregos de água e você forma um riachinho entre esses 2 rios, tá? A partir do momento que a água percorreu aquele caminho, toda vez que a água chegar lá, ela vai percorrer o mesmo caminho. Ela não abre um suco novo, tá? Então ela vai percorrer sempre o mesmo caminho. Que a informação no nosso cérebro, a partir do momento que ela percorreu determinado caminho, ela vai percorrer sempre aquele determinado caminho. E que essa substância... Isso são as sinapses? Tem a ver com as sinapses? Sim, tem a ver com a sinapse. Assim, uma sequência. Por exemplo, esse neurônio aqui quer falar com esse daqui. Ele vai percorrer a mesma sequência de sinapse, porque os mesmos caminhos, tá? Que é a nossa estrutura neural mesmo, exato, né? As nossas sinapses elétricas. E que a partir do momento que então você, na sua vida, assumiu determinada forma de pensar, então ela vai pensar sempre daquela maneira. E que muitas vezes, o que falam das chamadas plantas de força, tem ayahuasca, tem outras, né? E da psilocibina e de outras substâncias que os cogumelos também têm, é que eles fazem com que o seu cérebro reconheça novos caminhos. É possível que eu esteja construindo novos canais de comunicação. Exatamente. Então isso gera uma expansão da consciência. Você consegue olhar as coisas de uma maneira menos viciada que você olhava, menos por aqueles caminhos, tá? Mas tudo isso é muito novo, tá? A neurociência tá estudando isso. É muito bacana saber que no Nordeste, acho que é Rio Grande do Norte, tem um instituto de neurociência muito, muito, muito bom que está estudando a ayahuasca de maneira bastante séria. Demais. Então, é bem bacana isso. Inclusive, né, você sabe, eu estava marcado para tomar a ayahuasca, mas aí teve novamente um fechamento agora recente pela questão da pandemia. Acabei não indo lá e
pretendo tomar. Daí depois as datas que tiveram depois, toda data eu estava dando aula em algum lugar, Verdade. estava fazendo Após alguma também coisa. tinha, que você estava montando. Exato. E acabei que ainda não consegui, talvez, quando estiverem nos ouvindo, eu já tenha passado por essa experiência. E aí você volta para contar aqui da experiência, né? Exato. Volta pra gente contar da experiência.